Eu vou falar assim numa aula aí. Qual que é a frase que o Zoom fala para gravar? Vamos ver. Recording in progress. Assunto de prova. É assunto de prova. Esse material que eu vou passar para vocês agora chama-se a oração da aliança, a oração do pacto. É uma iniciativa de John Wesley no começo do ano, sempre em janeiro. Essa é uma coisa que nós perdemos. Eu tenho cobrado da liderança isso nós perdemos. A tradição em si, muitas vezes, ela engessa, mas tem coisas boas na tradição. Aquilo que é bom tem que se usar. Essa foi uma das coisas que nós perdemos, que é a oração da aliança ou a oração do pacto. Todos os anos, em janeiro, os wesleyanos se reuniam para fazer esta oração e renovar os seus votos diante de Deus. E isso perdeu, com o tempo se perdeu. Eu acho bonito você começar o ano, faz o primeiro culto do ano e lê essa oração, coloca no telão, lê lá a oração. Agora, é porque essa oração também não é qualquer um que faz, não. Isso é um problema, qualquer um que faz, não. Mas a gente vai estudar ela aqui agora, para você entender a oração do pacto, a oração da aliança. Deixa eu pegar ela aqui. Vamos ver se vai abrir para vocês aí. Deixa eu ver se abriu aí. Abriu aí a tela? Conseguiu? Está escrito oração do pacto com Deus? Não? Espera aí, então deixa eu vou sair, vou entrar de novo. Já peguei o esquema aqui, espera um pouquinho. Estou ficando expert agora. Agora deu? A oração do pacto com Deus. Quem de vocês dirige a igreja ou dirige o grupo? O pastoreio dirige? Tom? Major também? Então, eu vou dar um conselho a vocês. Quando terminar o ano 2021 e começar janeiro no ano 2022, lê essa oração com o seu povo, com o seu público lá. Faz um momento no culto, coisinha rápida. Nós temos como orientação da Igreja de Nazareno isso, né? Todo começo de ano, ler o pacto de conduta e de caráter com os membros da igreja. No começo do ano, Será que é esse material aqui? Eu não sei se é o mesmo, pastor. Eu estava até para tentar acompanhar para ver se é a mesma coisa. Eu vou te falando aqui. Vamos ver, então. Então, já é meio caminho andado, né? Graças a Deus, já é meio caminho andado. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Ok. Que oração é essa? Vamos lá. Sentindo que deveria cuidar mais das almas do que se achegavam às suas pregações e tendo como objetivo aumentar a comunhão dos metodistas, Wesley traz para a liturgia dos serviços a oração do pacto com Deus, ou da aliança, né? Em 25 de dezembro de 1747, Wesley sente a necessidade de que o povo inicie o ano de 1748 com um pacto renovado diante do Senhor. Percebemos que, neste momento, há uma iniciativa, porém faltava um objetivo de motivação. Assim, depois de 7 anos, permeando este interesse espiritual, nasceu a oração do pacto com Deus, cujas as frases são de impacto e uma chamada profunda na presença de Deus para um viver santo e piedoso. Durante 280 anos, esta oração tem sido feita, não como reza ou algo parecido, porque é escrita e as pessoas podem imaginar tal coisa, mas como um norte, um texto, um mapa para principiar disciplinadamente uma relembrança aos pactos que fizemos outrora com Deus. Um pacto, uma aliança. Esta oração vai além de uma simples falar com Deus. É uma aliança para toda a vida. Vamos entender agora como é que foi a história dessa aliança. Às vezes por a igreja aí ter a prática de fazer o pacto e tal, às vezes não sabe o momento como é que foi historicamente construído, né? É bom saber isso aí, como é que chegou até nós isso aí, né? A partir de um estudo acurado sobre mais intimidade com Deus, Wesley foi influenciado pelas obras de Richard Aliene,
e criou o culto da oração do pacto com Deus. Em 1784, quando escreveu um compêndio litúrgico, inseriu este culto como parte da liturgia metodista. Esse serviço ficou marcado entre os metodistas britânicos e nas colônias inglesas. No entanto, os metodistas americanos não deram merecida atenção. Talvez envolvidos pelo sentimento de independência total da Inglaterra, colocaram até mesmo esse sentimento em libertação da igreja inglesa da mesma forma. Está aí porque muitas igrejas de wesleyanas no Brasil não fazem essa reunião, porque a nossa herança é mais americana, inclusive de vocês também, embora vocês façam um pacto, né? Na verdade, Charles Hohenstein, um clérigo da Metodista Unida dos Estados Unidos, é quem faz essa observação. Os serviços da aliança são raramente encontrados nos dias de hoje. A conhecida oração do pacto com Deus foi adaptada por Wesley e inserida nos cultos de renovação metodista, usualmente no primeiro culto do ano, em 1º de janeiro, sendo assim, para começar o ano como um pacto renovado diante de Deus, e segundo, para a lembrança do Pentecostes wesleyano, ocorrido em 1º de janeiro de 1739. Wesley afirma que estudou e recitou o teor da oração do pacto com Deus a partir dos escritos de Richard Aliene, ao qual Wesley classifica de homem abençoado. Richard Aliene é de 1610 até 1881. Nasceu em Ditchit, Somerset. Foi um inglês do movimento puritano. Sua educação inicia-se no colégio St. Alban Hall, Oxford, em 1627. Ali graduou-se em bacharel em artes e depois mudou para Newnham, onde graduou-se em mestre em artes. Quando foi ordenado, ajudou seu pai e era conhecido pelo jeito ardente de servir a Deus. Aliene assinou um documento onde assumiu oficialmente ser um puritano. Esse documento chamou Documentos dos Ministros Puritanos. Aliene teve uma brilhante carreira em Somerset, onde assumiu a reitoria em lugar de Richard Bernard. Viveu 20 anos como reitor de Betcombe e, por ser fiel ao puritanismo, foi rechaçado em 1662, destituído pelo ato da conformidade da lei dos 7 quilômetros, onde dizia que os ministros dispensados pela coroa não poderiam viver menos que 7,5 quilômetros ou 5 milhas do seu antigo templo. Isto forçou a viver em Seawood. Ali ele pregou e morreu em 1681. Aliene foi um grande escritor e suas obras com o nome de 2 orações, uma para uso familiar e outra para as crianças, 2 prayers, one for the use for families, the other for the children, 1670, a Companion for Prayer, a Compaixão para Orar, em Londres, que escreveu em Londres, né? Acredita-se que John Wesley tenha extraído a oração do pacto com Deus daí. Em 1755, Wesley introduziu o serviço de oração do pacto entre os metodistas. Wesley descreveu o primeiro serviço da aliança, uma nota semelhante encontra-se no seu jornal do tempo. Há um registro de como foi a realização do primeiro culto de renovação. Aí o Wesley fala aí, ó. Ele fala assim, ó: realizamos culto na segunda-feira, 11 de agosto de 1755, na igreja francesa em Spitalfields, em Londres, com 1.800 pessoas presentes. É o mesmo local, pessoal, onde nasceu a Igreja Batista. Não confundir o Batista com os anabatistas. São 2 grupos distintos. Os batistas começaram aí em Spitalfields em 1662 com o John Smith e o Harris. Bom, voltando aqui ao nosso assunto. Embora o impacto dessa oração tenha feito parte da vida dos metodistas em muitos lugares do mundo, até o dia de hoje, outras denominações também usam o mesmo costume em suas celebrações. Apesar de Wesley atribuir a autoria desta oração de compromisso a Aliene, pode-se notar uma forte influência pietista e um toque suave do puritanismo, muito embora não se tenha a oração original nos autos da história. Wesley assume que adaptou. Ele confeccionou um panfleto em 1780, com oração na íntegra, para as pessoas terem em mãos, nas ruas, e adicionou um comentário dizendo ser
uma oração de cunho profundo e pesado, mas uma boa indicação para o renovo do nosso pacto com Deus. Mesmo tendo sido o início do culto especial do compromisso com Deus em agosto, no entanto, com o passar do tempo, ficou estabelecido ser um momento especial para o início do ano, ou seja, em janeiro. Porém, hoje difere-se em algumas igrejas wesleyanas. Algumas realizam na passagem do ano, outras no primeiro culto do ano. Na verdade, essa oração ela começou em agosto, lembra? Mas aí depois eles colocaram para o começo do ano. Alguns na passagem do ano e outros no primeiro culto do ano. Tanto faz. A oração do pacto com Deus. Eu vou dar 1 minuto para uns 30 segundos para você ler em silêncio aí, depois eu vou ler. Só um minutinho, pastor, só deixando assim, no manual aqui, no artigo 516.4, ele entra como dever administrativo do pastor nazareno. A cada ano eclesiástico, ler a Constituição da Igreja e o Pacto de Conduta Cristã com o povo. Ele é um dever do pastor nazareno. Ele entra como dever mesmo. Essa oração aí? Ele tem um pacto de conduta, né? Lá no começo do manual tem um pacto de conduta do cristão, e aí o pastor ele tem a obrigação de fazer isso uma vez ao ano, aí é orientado no começo do ano. Mas nesse pacto é incluída essa oração ou não? Você lembra dela? Eu tô pegando ele aqui, mas eu não achei a questão da oração ali, tá? Eu vou te passando aqui. Ok. Bom, eu vou dar aí 30 segundos para você ler essa oração aí. Aleluia. Não sou mais meu, mas teu. Coloca-me onde tu quiseres, no lugar que tu quiseres, para trabalhar ou para sofrer. Exalta-me ou humilha-me. Exaltar-me ou humilhar-me. Usa-me ou me põe de lado. Enche-me da tua graça ou priva-me dela. Dá-me todas as coisas ou não me des nada. Tudo põe nas tuas mãos. E agora, bendito Deus, bendito e glorioso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tu és meu e eu sou teu. Assim seja. E que este pacto agora feito na terra seja ratificado no céu. Amém. Eu quero desafiar vocês, tirar um dia nessa semana e ler esse pacto, essa oração devagar. O Espírito Santo vai falar muito no coração de vocês. Cada frase aí é bombástica. Cada frase aí é tremenda. Vamos analisar essas frases. Olha essa figura, irmãos, que lindo. A profundidade do pastor e a segurança da ovelha. Quando eu passo alguma crise no meu ministério, eu tenho essa foto na carteira. Eu abro essa foto e olho para essa foto e me consolo com ela. Glória a Deus. Não sou mais meu, mas teu. A oração do pacto com Deus inicia-se com uma entrega total, abnegação. O cunho dessa entrega é o cerne da inteira submissão a Deus, sua palavra e suas ordenanças. Se a submissão for uma competição entre a nova vida e o velho eu, não haverá progresso na vida espiritual. Meu Deus. Consequentemente, também não terá efeito na vida comum. O estabelecimento de um novo andar com Deus implica em abandonar as práticas e seguir o caminho novo, com novas atitudes, com correção de caráter, com ajuste da alma, com uma conversão genuína, pautada na confissão de pecados, arrependimento, abandono de velhas práticas, rompimento com pecados domésticos. Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que haja cansado, mas uma coisa faço,
é que, esquecendo-me das coisas atrás, ficam avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Coloca-me onde tu quiseres, no lugar que tu quiseres. Deixa que Deus guie nossas vidas e não é tão fácil assim. Deixar, né? Que Deus guie não é tão fácil assim. Orar desta forma implica em um viver profundo e harmonioso com a vontade de Deus. E nem sempre a vontade dele significa a nossa. Dá oportunidade para que Deus nos coloque em lugares que ele queira, é não nadar contra a correnteza. Muitas vezes, as pessoas estão pagando um preço alto por tentar dirigir suas próprias vidas. Não viveram a sensibilidade de ouvir Deus e hoje tem que ouvir os gritos dos seus erros sem direção divina. Deus sempre vai falar audível. Ele também usa circunstâncias, situações, coisas que nos cercam e nos acontecem dia a dia. Assim que voltamos dos Estados Unidos, onde vivemos 11 anos de nossas vidas, as pessoas nos inquiriam e perguntavam perguntas tipo, por que vocês voltaram? Lá não era melhor? Por que voltar? Chegaram até a pensar que fomos deportados, o que nunca aconteceu. O que acontece é que Deus nos trouxe e os Estados Unidos pode ser um bom país, mas viver onde Deus quer que vivamos torna-se o melhor lugar do mundo para se viver. A Bíblia diz em João 21 que Pedro voltou a pescar e nada conseguiu, porque Deus não quer a gente fazendo coisas que não é para fazer. Deus definitivamente toma o controle. Para trabalhar ou para sofrer. Enquanto muitos correm do trabalho e todos evitam o sofrimento, esta oração nos empurra para mais o epicentro da situação. Ele nunca disse que seria fácil, até mesmo ousou em dizer, pegue sua cruz e siga-me. Não pense que é uma oração para chamar miséria e sofrimento. Ele quer dizer que não há ociosidade na seara do mestre. Aqui não é um lugar de descanso, de delícias, de uma profissão rentável e estável. Tem trabalho e tem sofrimento também. Jesus era o Filho de Deus e passou por tudo que passou, muito trabalho e muito sofrimento. A obra só avança nas mãos de quem está disposto a trabalhar, mesmo que isso implique em sofrer. Paulo disse, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas 6,17. Se você está buscando promoção, sucesso ou algo fácil, seu lugar não é servindo a Deus, numa boa. Implica em renúncia, vida casta, preço a pagar, diante do que o seu pecado promove, diante do que o pecado promove em nosso redor, vida piedosa, amor incondicional e servir como o mais alto grau de nobreza humana. Essa oração, irmão, não é para dizer amém, é para dizer ai, porque dói, né? Para dizer ai. Exaltar-me ou humilhar-me. Parece que esta parte ficou ambígua, mas não. O que podemos, com um olhar limitado, perceber é que ele está dizendo, se eu não for suficientemente humilde para deixar o teu trabalhar agir em minha vida, não sou apto a te dar todas as honras. Permito que me trates e me corrijas no mais profundo do meu caráter, não importando quanto isso venha me recolocar ao meu lugar de crescimento. Talvez seja essa leitura ou algo mais que o Espírito Santo esteja ministrando ao seu coração agora, enquanto está lendo esta parte da oração do pacto com Deus. Exaltar-me, no sentido de me conduzir ileso pelo meio da prova, vendo fluir da sua presença em minha vida, família e ministério. Humilhar-me para que eu nunca esqueça que tudo vem de ti, tudo é para ti. E para ti, né? E para ti damos de volta, como disse Davi, porque quem sou eu, quem é meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti, e do que é teu, te damos. 1 Crônicas 29, 14. Usa-me ou põe-me de lado. Há pessoas que nada fazem e ainda atrapalham quem está fazendo, realizando. Nessa condição, somos inúteis. Então é melhor sermos colocados de lado, a não ser que Deus encontre em nós alguma chance que resolva agir através de nós. Quando entendemos o valor da graça preveniente, descobriremos que não trabalhamos sozinhos. Tenho visto colegas se arrastarem
porque assumem uma aventura solo. Ou Deus os usa, ou deixemos-nos ser usados. Ou ele nos coloque de lado para que outros, que até sendo menos capacitados que nós, façam o que deveríamos estar fazendo. Creio que aqui vale a frase, a fila anda. Nada Deus fará por seu povo ou pela cidade, se não for através de quem ele pode contar. E mesmo assim, se ainda formos insensíveis ao seu chamado. E respondendo ele, disse-lhes, digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas 9:40. A obra dele será realizada. Se perdemos a chance que nos tem dado, outros ele usará. E a pior coisa na vida é entender que tem pessoas que foram colocadas por Deus para fazer a tarefa que negligenciamos ou fomos incapazes não de fazer, mas de entender a vontade de Deus para aquela área em nossas vidas. Ai, misericórdia. Encha-me da tua graça ou priva-me dela. Esta é uma das partes em que eu mais gosto. Não existe meia graça. Unção pela metade. Graça infante. Outra coisa semelhante. Graça é graça. E quando vem, é completa. Ou tem graça ou não tem. Deus não usa a linguagem da metade, da insuficiência, da incompletabilidade. Deus é pleno, é completo. Ele não é meio que usa. Ele não usa, ele usa ou não usa. Ele faz ou não faz. E quando desfaz, não deixa para outro dia. Deus não ensaia, ele está pronto. Deus não reproduz, ele cria. Moisés quebrou as primeiras tábuas de Deus, fizeram no Monte Sinai. E ele depois, por ver a maldade do povo de Israel, as quebrou. Deus não reproduziu outras. Moisés teve que fazer tudo de novo. Por Deus ser assim, ele também não aceita meia entrega. Ele deu seu filho todo, por completo. Ele espera o meu tudo, o meu todo, o meu completo. Então temos que parar de buscar Deus, a prestação, quando dá, de vez em quando temos tempo. O Wesley dizia, se você não tem tempo para orar, realmente você deve ser muito culpado. Enche-me da tua graça, do contrário, eu não mereço, assim me priva dela. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. Eclesiastes 3:14. Meu Jesus. Dá um fôlego aí, né? Meu Deus do céu. Dá-me todas as coisas ou não me des nada. Não vejo aqui o sentido humano de posse ou riqueza. Se houver e não é pecado, desde que seja adquirida justamente, que seja uma consequência de minha fidelidade. No entanto, a leitura que faço em minha tênue explicação ou estudo sobre o OPD me leva ao fato que é oração do pacto com Deus. Me leva ao fato de mais querer dele do que não querer nada. Sim, é assim que vejo. Uma expectativa em mais ter Deus do que correr o risco de nada ter dele. Creio que essa deve ser a nossa maior esperança. Este todo de Deus, este tudo do Todo-Poderoso. Uma graça, uma unção, uma vida, uma presença sem medida. O único artefato no tabernáculo que Deus não ditou as medidas foi o candelabro. Porque aquela peça representava a sua glória e a sua glória não possui medidas. Jamais oremos e nunca mais façamos sem esperar numa avalanche da glória de Deus, o Deus único e completo. Eu me esforço por entregar tudo para receber tudo dele. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Tudo põe em tuas mãos. Peraí. Tudo põe em tuas mãos. Este é o maior exercício da mordomia. Quanto tempo vai demorar até que o homem entrega tudo, entenda que tudo é dele, para ele? Existem 4 categorias de pessoas, existem 4 categorias de pessoas. Primeiro, as que acham que Deus é um empregador abençoador, um empregado abençoador. As que acham que Deus é um sócio 50%. Outras que nem sabem se Deus possui ou não. E as excelentes que admitem ser mordomas e cuidam do que têm, porque sabem que tudo vem de Deus.
Quando conseguimos transferir esta oração para o tudo que temos, somos o que somos e fazemos, todas as coisas serão feitas com excelência e nobreza da alma. Tudo põe em tuas mãos, também na esperança de que ele nos guiará em sua perfeita vontade, até mesmo nos fazendo trilhar por caminhos que não esperarmos. Contudo, sob sua liderança e cuidado. Orar assim é estar dentro da intimidade. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então ele disse, se tu mesmo não fores conosco, nós não nos faças subir daqui. Como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo sermos separados, e eu e teu povo de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tens dito, porquanto achastes graças aos meus olhos, eu te conheço por nome. Êxodo 33, 17. Aí finaliza aqui. E agora, bendito e glorioso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tu és meu e eu sou teu, assim seja. Parece que foi atingido o alvo da oração. Seria esta uma declaração de alívio por testificar que a oração finalmente foi ouvida? Note que a oração volta onde começou. E ela abre e fecha na mesma dimensão. Tu és meu e eu sou teu. Uma entrega que inicia e termina na mesma perspectiva, dando assim um sinal de totalidade, compromisso, fidelidade e lealdade. Ou seja, a OPD foi iniciada sob uma base de senso de entrega e termina na mesma dinâmica. Essa capacidade de pertencer e nunca esquecer nos leva longe de toda vaidade. Quando uma pessoa, depois que recebe tudo que Deus está legitimado a fazer e se envaidece, sempre adultera, ou com a pessoa mesmo, ou com a heresia, ou a vaidade. São 3 mulheres que podem trair a palavra de Deus. Mantenha-se fiel, leal. Eu sou teu, tu és meu. Não interrompa esse ciclo de confidência. Fique nele. Glória a Deus. Acho que tem essa parte aqui. Sim, aqui tem esse finalzinho. E que este pacto agora feito na terra seja ratificado no céu. Amém. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Mateus 18, 19. O princípio da concordância sela um acordo. Não é interessante de Deus fazer as coisas aleatoriamente. E nem mesmo ele espera que façamos tudo sozinho, pelos nossos próprios esforços. Deus é relacionamento. Aliás, este sempre foi o projeto dele, desde quando criou o mundo e formou o homem. A oração do pacto com Deus não é uma reza, um terço, uma ríspida lápide de religião fria e morta. É uma motivação para que eu possa aumentar a minha iniciativa de não fazer mais orações ao vento do momento, e sim algo profundo, centrado e cheio do temor de Deus. Amém? Então, essa oração aqui do pacto ela é fantástica. Eu convido vocês que depois tirem um tempo para ler essa oração devagar e meditar um pouquinho mais. Amém? Alguém quer colocar alguma coisa ou destacar algum ponto dessa oração? Fique à vontade. Aleluia. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Eu fiz um quadro com essa oração e coloquei no meu escritório. Não é uma reza, mas de vez em quando eu olho e lembro, né? E aquilo me chama a atenção, e aquilo me prende, né? Glória a Deus por isso. Mas, então, se não existe essa oração aí no pacto anual, é bom colocar, pelo menos no final.
Amém. Então tá, você não tem nada para colocar aí, vamos terminar aqui então. Vamos aqui para a página 9 da apostila para a gente encerrar com um breve comentário aqui e a provinha, né? Ok, acho que é aqui, ó. Muito bem. Muito bem. Ok. A gente abordou aí questão de educação, social, teologia, missiologia. Esses adendos que eu fiz da matéria aí, aqui a gente segue o ritmo normal da apostila, mas essas matérias subsequentes aí foi para a gente cooperar mais com a matéria e colocar mais conteúdo para vocês. Vocês querem que eu mande também para vocês o pacto, a oração do pacto? Posso mandar também, nesse esquema aí de vocês guardarem, né? Ok. Bom, é dito que uma obra wesleyana tem três identificações, é um tripé, tá? É a educação, o social e missões. Missões, no caso, pregação. Então, onde você vê um local que tem pregação do evangelho, educação e trabalho social, esse tripé, ele é uma identificação de uma obra wesleyana. Ela sempre foi identificada por essa tríade, né? Educação, o social e a missão. Então, vou pegar aqui a parte da educação rapidinho, para você entender. Eu vou entrar mais nesse tema numa aula aí para frente. O contexto social e educacional da Inglaterra do século XVIII era o mais animador possível. O movimento wesleyano nasceu em meio a um contexto de injustiça social, fome, miséria, analfabetismo, discriminação racial, desemprego, doenças virais e ainda um ascetismo religioso terrível. Porém, eles não se concentraram nos males dos séculos, e sim nas soluções. A tradição educacional metodista remonta do século XVIII, na Inglaterra, quando John Wesley fundou a primeira escola metodista, a Kingswood School, em 1748. Até hoje está funcionando, gente, essa escola, até hoje. George Whitefield participou ativamente deste projeto educacional, uma escola pública, já que naquela época não havia uma política pública para a educação. Hoje em dia, o movimento wesleyano possui diversas universidades e locais de ensino, com colégios, escolas e instituições. O social era outra parte da tríade, né? Ainda que no tempo de Wesley, as frequentes visitas à prisão Castle inauguravam uma fase nova na cristandade, que seria o acolher das minorias e carentes. Só um ponto aqui. A Nazareno possui algumas universidades de renome, de respaldo. Tem uma universidade lá em Manchester, que eu tenho um sonho de fazer um mestrado lá, em teologia wesleyana, na Inglaterra. Então, o poder de fogo educacional da Nazareno é muito forte mesmo. Glória a Deus por isso. E fora as outras universidades, né, de cunho metodista, wesleyano, que são bastantes no mundo inteiro. No social, que também eles atuavam muito. Ainda no tempo de Wesley, as frequentes visitas à prisão Castle, que foi uma novidade para a época, não se podia falar com o preso era tido como alguém que Deus está castigando, mas Wesley ia lá visitar. Inaugurava uma fase nova na cristandade, que seria o acolher das minorias e os carentes. Prevalecia um pensamento medieval em que a pobreza, a doença, a maldição era porque Deus estava punindo. As visitas de William Morgan e John Wesley, entre outros, aos presídios inspirou uma lei de humanização dos cárceres, onde as pessoas eram tratadas e viviam como ratos. Também o empréstimo financeiro aos necessitados, o acolhimento para os desempregados, o auxílio de coleta para ajudar as famílias. Quando chegou a Revolução Industrial na Inglaterra, e que desempregou milhares de pessoas, o movimento wesleyano já possuía uma resposta social. E hoje, no mundo inteiro, programas são desenvolvidos para atender este braço social do movimento. Nessa época aí, John Wesley se uniu a John Howard e criaram uma lei para a humanização dos presídios. Na teologia, a teologia wesleyana é ampla, original e direta. As reflexões dos textos bíblicos sobre uma
sob uma lente profunda, no caso é uma lente profunda, da hermenêutica e exegese. Faz a teologia wesleyana uma expressão básica para muitas denominações, fora do metodismo. É uma teologia que trabalha profundamente a ação do Espírito Santo na vida da pessoa convertida, com o fim de levá-la a uma maturidade cristã. A teologia wesleyana fica mais evidente após o episódio de 24 de maio de 1738. Ali, a sua compreensão a respeito da fé levou a uma nova interpretação de salvação, sintetizada na expressão fé que se opera pelo amor. Antes, cria-se que a salvação era por méritos de obras, e a santificação precedia a justificação. Depois de 1738, o Wesley inverteu a ordem. Essa experiência levou a filtrar a teologia como um quadrilátero: a Bíblia, a razão, a tradição e a experiência. Eu não sei se eu vou conseguir dar para vocês o quadrilátero. Eu vou tentar. Mas é uma matéria muito boa. Esse quadrilátero é uma aula inteirinha, é muito profundo. Tudo que eles faziam, os wesleyanos primitivos, a mensagem deles passava por 4 crivos. O que eu vou pregar está na Bíblia? Se não tiver, não prega. O que eu vou pregar tem sentido? Não é uma viagem solo, não é uma coisa minha de doideira? Tem sentido? O que eu vou pregar está na tradição? Eu não vou chocar ninguém com isso? O que eu vou pregar é uma experiência com o Espírito Santo? Se tivesse esses 4 crivos, podia pregar que a mensagem era boa, entendeu? Muito legal isso aí, né? É o quadrilátero wesleyano que chama. Foi descoberto pelo Robert Outlet. O Wesley não menciona o quadrilátero, mas esse cara montou essa parte. Missiologia. Um século antes da explosão do movimento wesleyano, August Hermann Francke, um devoto luterano, se dedicou ao incentivo missionário. Sob a influência de Francke, os esforços missionários cristãos foram muito aprimorados. O zelo foi despertado e recrutas para essas missões cristãs foram ganhos. E Halle também se tornou o centro da missão dinamarquesa Halle para a Índia. O movimento wesleyano abraça essa ideia abrangente de missões e quebra o embargo missionário imposto pelos calvinistas, onde acreditavam que a pregação não era tão relevante, pois Deus já escolhera alguns para a vida e outros para a perdição eterna. Eles ignoraram isto e saíram das 4 paredes, anunciando o evangelho a toda a criatura. Então, essa tríade aqui, educação social e missões, e caso dentro de missões está a teologia, é uma tríade wesleyana. Olha, nesse bloco nós fizemos a oração do pacto e temos uma pincelada rápida aqui na sequência histórica da nossa apostila. A gente vai agora para as perguntinhas que são muito fáceis e vocês vão tirar de letra. Vamos à nossa prova número 9. Falta só mais uma, tá, gente? Isso aqui é a penúltima, ó. Graças a Deus, hein? Só mais uma e estamos encerrando. Complete. A. No caso, propósito social, educação, teologia, missiologia, foi um marco no ministério wesleyano no mundo. O que foi um marco no ministério wesleyano no mundo? A propósito social, a educação, a teologia, a missiologia. Eu vou adiantar. Essa pergunta tem mais de uma resposta aí. Não tem só uma, não. Tem mais de uma resposta aí. O que aumenta a sua chance. A, de novo, né? Foi uma resposta do movimento para o caos em que o povo vivia no século XVIII. Aí essa aí tem também 2 respostas. A, propósito social, educação, a teologia, a missiologia. A, aí você completa, foi uma resposta do movimento para o caos em que o povo vivia no século XVIII. A primeira é um marco no ministério wesleyano no mundo. Aí você coloca aí. A segunda proposta do movimento para o caos social que o povo vivia no século XVIII. Complete. A. Quebrou o estigma dos calvinistas que não saíam para pregar, porque Deus já predestinara quem ia ser salvo. O que foi isso aí? Foi a proposta social? Foi a educação?
Foi a teologia ou foi a missiologia? E está errado ali, tá? Missiologiaricaf, é missiologia, tá? A D é a missiologia. De novo, complete. A foi uma divisora de águas na época e ainda hoje precisamos de muita concentração para entender o quê? Propósito social? O que nós estudamos ainda hoje para entender educação? A teologia? A missiologia? Essa aí está fácil. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta aí? As respostas são todas iguais, tá vendo? Você só vai direcionar uma resposta. Tem duas aí que você pode responder duas, serve, elas estão no mesmo contexto. Ou então você pode escolher uma para cada também. Acho que o teu áudio está aberto, viu, Tom? É que eu ia falar aqui que a esposa do Marcos mandou mensagem avisando que ele tá, apesar de ele ter passado muito mal, ele está em observação ainda lá no hospital. Amém. Então, para ver o que vão fazer com ele, tá? Mas Amém. Ela mandou um recado aqui agora. Vamos mandar ele para casa. Bem. Aleluia. Se precisar cuidar, cuida também, né? Claro, né? Sim, sim. É. Tudo certo, irmãos? Alguma dúvida aí? Amém. Bom, essa prova está na apostila aí, né? Com vocês? Então, eu vou tirar aqui do stop do screen aqui. Pronto. Amém. Hoje a jornada foi poderosa, hein? Cada aí foi 45 minutos. Eu vou mandar aqui para vocês a oração do pacto. Vamos encerrar, então? Vamos dormir? Descansar, que hoje foi puxado. Amanhã a gente volta no mesmo bate-canal, mesma bate-hora. Amém? Vamos agradecer a Deus pela essa noite. Pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui, por esses ensinamentos, que vão ficar gravados para a gente rever, reler. Obrigado pela Vívia, Senhor, pelo Tom, pelo pastor Tom, pelo pastor Anderson, até pelo Marcos, que está lá, Senhor, necessitando de oração. Obrigado por esses alunos dedicados, que estamos chegando agora no final da nossa jornada nessa matéria, que de alguma forma, de alguma coisa possa servir e contribuir para os seus ministérios. Eu te agradeço pela disposição deles, pelo carinho, por estar até agora comigo aqui, Pai. Em nome de Jesus, agradecemos orando. Amém e amém. Bom, até amanhã, se Deus quiser. E não se esqueça que o melhor de tudo é que Deus está conosco. Deus abençoe.